vou fazer uma breve apresentação do professor Januzzi. Diante do vasto currículo do professor, eu fiz uma síntese da sua bio curricular. O professor Januzzi é professor e coordenador geral da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, do INSEE-IBGE, diretor do Centro de Colaboração Interinstitucional de Inteligência Artificial Aplicada às Políticas Públicas, sediado na Universidade Federal de Goiás, é pesquisador, colaborador do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas, NEP, Unicamp, e professor colaborador da Escola Nacional de Administração Pública, o ENAP. Foi secretário de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social, membro do painel de especialistas em avaliação de evolução oficial de programas das Nações Unidas em Nova York, membro do Conselho Consultivo da Associação Nacional de Ensino e Pesquisa no Campo de Públicas, na gestão 2020, 21, 22, 23, e membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos Populacionais na gestão 21, 22. É graduado em Matemática Aplicada e Computacional pela Unicamp, mestrado em Administração Pública pela FGV, doutorado em Demografia pela Unicamp, especialização em Sociedade e Política pela IESP-UERJ e pós-doutorado pela FGV. Foi analista de sistemas, agente censitário municipal no Censo Demográfico em 91, professor, assessor técnico da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, coordenador do curso de especialização em Gestão Pública e coordenador de pesquisa do Centro de Economia e Administração da PUC Minas. Campinas. Analista de projetos e assessor técnico da diretoria da Fundação SEAD, colaborador da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV. É autor dos livros Políticas Públicas, Valores e Evidências em Tempos de Inteligência Artificial, na linha 2024, que está à venda, ali também vai estar para lançamento hoje, e autógrafos. Indicadores Sociais do Brasil, na linha 2017, com a 6ª edição atualizada. Monitoramento e avaliação de programas sociais, na linha 2016, com revisão em 2025, saindo do forno. Imigração e Mobilidade Social, com autores associados, que é uma obra de 1999, que até hoje utilizamos. Muito. Professor Paulo Januzzi, o senhor tem toda a palavra, liberdade, sinta-se em casa, porque nesse momento o senhor se tornou paraibano. Porque quando a gente entra nessa terra, a gente assume ela também. Então, se sinta em casa. Eu acho que eu não tenho a voz tão forte do Manuel, mas eu pergunto se eu preciso falar no microfone. Preciso. É porque como vai forçar mais tempo, né? Quando chegar nos 45 minutos, aí a coisa muda de situação. Eu estou falando assim porque é pouco, mas quando atinge os 40 minutos, aí já não funciona legal. Pega isso, né? Eu acho que esse sem fio tá bem. O com fio, né? Esse com fio. Eu vou ficar de pé. Eu acho que me sinto melhor aqui para fazer a apresentação de pé. E queria iniciar agradecendo muito o convite da Marinalva, o acolhimento de todos vocês, professor Emanuel, e de fato eu acabo me sentindo um pouco paraibano por conta dessa história, né? dessa
essas memórias que a professora Marinalva traz, né, da construção, né, da minha participação pontual em alguns momentos, né, na construção aí dos instrumentos no campo do monitoramento e avaliação das políticas na área da assistência social e também na capacitação. Então, muito orgulhoso de poder estar aqui e ter conseguido fazer esse manejo, porque se não fosse agora, né, Marinalva, seria um outro momento, né, porque nessa atividade de coordenação geral da escola do IBGE acaba fazendo com que as minhas, né, possibilidades de saída fiquem mais restritas, e por isso que eu acabei juntando essa possibilidade de estar aqui e na SUDEM, onde o IBGE tem um projeto de desenvolvimento também. Então é isso, eu queria agradecer muito esse convite, a gentileza, a simpatia do carinho, da recepção, para tratar, e a possibilidade, de fato, de estar falando um pouco mais sobre o livro, e que esse livro de 2025, ele traz essa experiência de passagem por mim, né, nesses 30 anos como professor, como pesquisador, como agente público, como militante, né, e daí esse título do jeito que ficou, né, Evidências, Políticas Públicas, Inteligência Artificial na Resistência Civilizatória. Pensando bem, né, tem tudo a ver com uma exposição para alunos que estão entrando no mestrado, no doutorado, na área de serviço social. Cada uma dessas palavras tem um sentido particular para cada um de vocês. Né? Começar pela resistência civilizatória. Que área das políticas sociais teve que ser a mais resistente ao desmonte, né, empreendido, né, desde o golpismo de 2016, ou até antes disso, que a área teve que ser mais resistente a toda, né, enfim, manifestação de preconceito, toda resistências, né, existentes com relação à consagração, né, de direitos básicos de cidadania para a área, né, para a população, que não a área da assistência social. Né. Enfim, as políticas públicas têm tudo a ver, vocês vão, né, estar aqui discutindo como o SUAS se estruturou como o segundo conjunto de políticas sociais, de políticas públicas, na forma de um sistema articulado, né, governo federal, estados e municípios, coisa que a educação perdeu seu tempo, perdeu seu time, o trabalho, infelizmente, também perdeu seu time. A segurança pública tenta, né, se organizar. O fato é que temos, né, políticas públicas com P maiúsculo nesse sentido. Temos também toda a reflexão que a inteligência artificial nos traz para lidar, inclusive, com as evidências, né, cada vez mais complexas que temos no cotidiano. Bem, nós estamos aqui, né, gente, para discutir esse tema, evidências, políticas públicas, inteligência artificial, resistência civilizatória, porque nós estamos passando por um momento crítico, né, na nossa história, não só do Brasil, mas da história do homem, da história da humanidade. Né? E acho que estamos todos aqui, vocês, como alunos de pós-graduação, nós como docentes, todos preocupados, ou militantes no setor público, ou no movimento social, preocupados em construir, né, um Brasil mais justo, um mundo mais tolerante, né, e, enfim, uma humanidade mais próspera, né, em todos os sentidos. E para pensar, então, como construir esse Brasil, a gente tem várias, vamos dizer assim, macrodeterminações sobre as quais a gente tem muito pouco controle. Vocês estão vendo sistematicamente, né, essas disputas geopolíticas entre Estados Unidos, China, Sul global, as mudanças climáticas, né,
vocês, particularmente, nas cidades costeiras, já começam a perceber que algumas praias começam a ser mais invadidas. O ritmo, enfim, histórico do capitalismo digital e financiarização, hoje ultraliberal, isso, certo? O grau de disseminação da inteligência artificial foi essa novidade que nos trouxe nesses últimos 3, 5 anos. Processos esses que eu estou chamando de datificação, né? pela bibliografia. E, por fim, aquilo que talvez a gente tenha algum controle adicional, né? Talvez enquanto professor, quanto aluno, quanto agente público ou agente social, que é trabalhar na disputa dos valores, trabalhar no sentido, né, da contenção do fundamentalismo religioso, né, que passa todos os campos, e no campo, inclusive, do extremismo de direito, e na retomada e aprimoramento de políticas públicas. Isso que eu estou, então, chamando aqui de resistência ou retomada do projeto civilizatório. Por favor. Veja, quando nós queremos desenhar cenários de futuro, nós temos que fazer assim, uma eleição, uma seleção de tópicos a serem, né, idealizados para o futuro. Então, esse aqui é o futuro, um dos possíveis cenários que podem ser idealizados, mas eu acho que ele é muito instrumental para esse momento que vivemos. De um lado, né, o futuro, o Brasil, onde está? É o cenário Bacurau, daquele filme Bacurau, lançado na pandemia, que mostrava aquela cidade perdida no sertão, né, em que tinha uma disputa permanente entre a população e as elites sabotadoras, né, que roubavam os livros, roubavam as vacinas, né, e, enfim, a sociedade continuava lá resiliente, mas não plena, né, não gozando plenamente dos seus direitos, cidadania incompleta. É o Brasil de hoje, é o Brasil que tem uma carga fiscal de financiamentos de 30%. E eu trago isso, porque vai ficar claro por que isso é tão importante. O cenário que o Brasil flertou, né, num período muito próximo, né, só não degringolou por conta, curiosamente, por conta da pandemia. Né. O fato é que ainda há no Brasil grupos bastante conservadores, né, que preconizam que nós devíamos abrir mão das políticas públicas, tá certo? Não deveríamos fazer nenhuma regulação das mídias sociais, da inteligência artificial, e que, na verdade, né, o mercado seria a solução para todos os nossos problemas. Mais mercado, menos Estado, enfim, né, é o que se imaginava. Quer dizer, não, nesse futuro Brasil não teria cidadão, teria consumidor por telefone celular. É o cenário que eu chamo da Los Angeles distópica do filme Blade Runner, que vocês devem ter assistido. Em geral, as ficções científicas, elas sempre projetam um mundo muito distópico, muito complicado. Esse filme Blade Runner, na sua primeira ou segunda versão, né, dá para ver muito claramente isso. Embora no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, a gente já tenha porções onde a gente se sente nessa Los Angeles distópica, onde impera a lei do mais forte, da milícia, né, da competição e não da cooperação. E, por fim, é esse outro cenário, né, Shangri-La, ou pode ser passada, né, Manuel Bandeira, que ali era um projeto individual. Então, Shangri-La é, na verdade, o vale místico de um filme chamado Horizonte Perdido, que talvez só a Marinalva tenha assistido, né? Para quem não assistiu, pode assistir também. Tem os seus problemas também, em todo lugar, até no paraíso tem os seus problemas, tá? Mas concretamente, dá para chegar um pouco próximo, né, tornar a vida das pessoas um pouco melhores,
se a gente seguir o modelo, né, o caminho de Portugal, que hoje, como outros países europeus continentais, tem uma carga fiscal de 45%, tem um sistema de políticas públicas mais consolidado, né, onde as relações pessoais, né, de coesão social são mais fortes por conta de princípios, da predominância do princípio esquecido, né, da fraternidade. Para além da igualdade e liberdade, a fraternidade é um valor que precisa ser cultivado. E, por fim, com alguma regulação de inteligência artificial e, enfim, teremos então cidadão, onde a inteligência artificial não vai ser usada só para acelerar a perda de empregos e a acumulação primitiva de capital e o acirramento da desigualdade, mas para a jornada, né, 4x3 ou 2x5, né, a cura de doenças e assim por diante. Tá? Então, é nessa perspectiva que eu estou trazendo essas reflexões para vocês, porque a inteligência artificial, né, a produção de conhecimento que fazemos, elas podem contribuir para ficarmos onde estamos, né, para dar um empurrãozinho, né, para aquela direção, ou de fato nos levar, enfim, como tem sido levado nesses últimos 30, 40 anos, na construção desse cenário mais idílico aqui. Por favor. Bem, o fato, gente, como eu dizia para vocês, nós estamos diante de um momento crítico da nossa história em que as decisões que a sociedade brasileira vai fazer nos votos, tá, elas são determinantes desse nosso futuro, né, nos próximos 10, 15 anos. Porque, veja, os países desenvolvidos, vocês estão vendo em azul a trajetória da carga fiscal, né, dos países desenvolvidos. Esse é um indicador. Vocês vão, né, nesse curso, né, de mestrado, doutorado, vocês vão tratar dos indicadores. E os indicadores, eles têm muitos problemas, mas eles também ajudam para algumas coisas, como para esse gráfico, para mostrar que a constituição do estado de bem-estar social, ele é muito recente na nossa história humana. Foi ao longo do século XX que as políticas públicas se estruturaram. Tá? Somente no século XX. Depois das, enfim, Revolução Americana, a Revolução Inglesa anterior à Revolução Francesa, né, 200, 250 anos atrás, mas é no século XX que as políticas públicas começam a fazer diferença nos países envolvidos, por conta, né, enfim, da ampliação do direito ao voto, né, aos trabalhadores, às mulheres, aos analfabetos, aos sem posses e assim por diante. Quanto mais o povo pôde votar, mais o povo votou em partidos, candidatos, propostas que ampliavam o direito à educação, o direito à saúde, o direito à proteção social, né, o direito, enfim, ao trabalho e assim por diante. Tá? Portugal é a curva em vermelho. Portugal foi uma ditadura até os anos 60, mas Portugal dos anos 70 para cá chegou no padrão, né, dos países desenvolvidos. E com todos os problemas, aí, né, tem um conjunto importante de políticas públicas universais, integrais nesse sentido. O Brasil, ele é mais retardatário nessa perspectiva histórica, né, em que a ampliação das políticas públicas, retratada aqui pelo indicador de financiamento, né, que é o indicador de carga fiscal, né, a soma de todos os tributos dividido pelo PIB, pela riqueza nacional, isso que é carga fiscal. O Brasil começou isso muito tardiamente, nos anos 90, expandiu, chegou nos 30% a 36% dos governos Lula-Dilma e assim ficou. Tá? E esse é o grande desafio, e não é à toa que no governo, né, no governo Temer se instalou o teto fiscal. Né? Certo? E por que tem tanta resistência, mesmo na retomada do governo Lula, tanta resistência à
ampliação do gasto social a ponto de criarem um arcabouço fiscal que cria muitas limitações de recursos para o IBGE, para as universidades federais, para as políticas sociais de modo geral. Tá? Porque o fato é que no próximo governo, ou a gente começa a caminhar na direção de Portugal, Shangri-La, ou a gente decrimbola para esse cenário do Blade Runner, porque as políticas públicas acabarão sendo cada vez mais deslegitimadas e a gente vai perder essa luta histórica que já foi vencida em outros países. Bom, então, é isso que eu queria trazer de contexto para vocês. Por que estamos aqui? Discutindo evidências, ou estatísticas, ou trabalhos, pesquisa. Por que estamos aqui falando de inteligência artificial? É porque a gente pode contribuir nessa perspectiva para ajudar o Brasil e ajudar a sociedade brasileira a ter mais claramente elementos para decidir para esse projeto. Por favor, Luna. Então, veja, eu tenho um conjunto de slides que eu não vou conseguir esgotar, gente, mas eu acho que, eles estão até no livro, mas eu acho que eles servem como pano de fundo para algumas disciplinas e algumas questões que a gente precisa revisitar. Bom, as políticas públicas, elas são definidas muito mais do que pelas evidências, as microevidências, as pesquisas, elas são definidas pela interação de três grandes determinantes, os três Is: os interesses dos atores, o arcabouço institucional, as institucionalidades e as ideias e valores. Não dá para entender as políticas públicas no Brasil, nesses últimos 20, 30 anos, se a gente não acionar cada um desses elementos, sobretudo as ideias e valores, o espírito do tempo, porque isso mudou muito dos anos 90, 2000 para 2015, para cá. São como se fossem, enfim, dois contextos históricos muito diferentes, onde havia uma solidariedade, princípios de solidariedade com relação ao combate à pobreza e uma perda desse processo, e a legitimação da boçalidade, da estupidez, da competição, desde então. Bem, por favor. O fato, gente, que as coisas hoje estão ainda mais complexas. A gente discute no livro que, para além dos três Is, que são os modelos neo-institucionalistas, cada modelo, neo-institucionalismo institucional, ideacional, neo-institucionalismo histórico, neo-institucionalismo racional, cada um deles aciona um daqueles três Is com mais ênfase para explicar as políticas públicas tal como são. O fato é que hoje existe um quarto I, que é a informação algorítmica. São as fake news, ou podem ser os assistentes de inteligência artificial generativa, ChatGPT e tantas outras ferramentas que podem fazer alguma diferença, desde que a gente seja muito atento nesse processo. Tá? Então, as políticas públicas, elas vão expandir ou contrair muito por conta da ação dessas quatro grandes determinações. Por exemplo, quantos de vocês ouviu falar de um programa que foi lançado em 2011, que se chamava Escola Sem Homofobia? Quantos? Uma pequena parte. Quantos de vocês ouviu a alcunha kit gay? Todo mundo. Pois é. É uma iniciativa super relevante, na época lançada pelo MEC, do governo, na gestão do ministro Haddad, e foi vitimada pela desinformação algorítmica. Então, tem muitos programas que acabam tendo problemas de legitimação e de implementação por conta disso, porque essa desinformação algorítmica
né, na forma de fake news, na forma de, enfim, né, de grupos do WhatsApp, elas são combatidas e isso tem reflexo sobre, né, as vacinas, campanhas de vacinação, ou sobre programas como o Programa de Saúde na Escola, em que temas de sexualidade, drogadição são tratados, né? Enfim, e, né, as temáticas relacionadas aos públicos identitários, que são temas muito caros à assistência social também, tá? Enfim, então, essa é uma questão muito importante que a gente precisa estar muito atento. Por isso que não podemos negar a inteligência artificial. Ela está aí e o estrago ela já vem fazendo, né, há muito tempo. O que nós podemos fazer diferente é nos apropriarmos dessas ferramentas para contrapor, né, a isso. Vou passar mais um, porque senão eu não vou. Bem, e por isso, gente, eu acho que a gente precisa, né, resgatar algumas ideias básicas que a gente imagina que são tão naturais para a gente e não são mais para a sociedade, certo? E na gestão pública, sobretudo, porque a gestão pública, eu estive lá e qualquer um que esteja lá vai sentir claramente que existe uma balança em que, de um peso, né, a área em geral de planejamento e economia preconiza valores como o bom governo é aquele que tem orientado pela austeridade fiscal. É aquele governo que premia aquelas escolas que, né, tiram nota 10 no IDEB. Né? Aquele bom governo é aquele que decide as coisas em cima, né, de top-down e manda implementar dessa forma. Tá? Mas existem, né, outras perspectivas de quem milita, né, pelos direitos, quem milita nos ministérios setoriais, onde o bom governo é aquele que preconiza o acesso a direitos, que garante o básico, pelo menos, da dignidade humana. É orientado não por princípios de mérito e competição, mas por equidade, solidariedade, né, cooperação. Né? Onde as políticas públicas não vêm top-down, vêm pactuadas, de cima para baixo, baixo para cima, enfim. Então, esse é o campo da assistência social, tá certo? Tá? Então, é disso que a gente está falando nessa resistência civilizatória, tá? Porque para que a gente possa virar em Portugal, Shangri-La, a gente vai ter que realmente fazer com que essa balança penda para esse lado. E por que isso? Porque o nosso arcabouço institucional, gente, nos favorece nesse sentido. Nós temos uma Constituição que é desenvolvimentista, progressista, inclusiva. E isso é o código de ética dos gestores e devia ser o código de alguma consideração nas universidades. Ainda que a universidade tenha liberdade de cátedra, pensamento, tudo, a universidade pública brasileira, né, não pode negar e não pode, de certa forma, trabalhar contra aquilo que é o pacto social que nós construímos e definimos lá logo depois da ditadura, de construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, reduzir a desigualdade, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, etc. Eu estou meio que chovendo no molhado, né, gente? Mas isso eu apresento em vários fóruns, porque em alguns fóruns as pessoas nunca leram a Constituição. Eu sou professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Tem alunos que nunca viram a Constituição. Entendeu? Né? Quer dizer, eles precisam pelo menos ler, olha, esse é o pacto que nós, né, que está valendo aqui no Brasil, desde 88. Tá? Esse é o pacto, e é isso que, se você for servidor público, ou qualquer cidadão, de alguma forma você tem que considerar isso como pressuposto. Tá? Bem, o fato é que
né, os nossos programas são inspirados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em vários princípios e valores que permeiam, né, enfim, a política nacional de saúde, de assistência social, de educação e assim por diante. Então, a gente não pode perder isso de referência, porque isso é um legado importante, certo? As institucionalidades importaram muito, né? Porque elas previram a Constituição do Sistema Único de Saúde e, de alguma forma, também previram a Constituição, né, da Seguridade Social, no qual a assistência social pôde se valer para se estruturar na forma de um sistema. Por favor. Tá? Segundo ponto de virada, são 11 viradas. São 11 pontos, eu não vou passar pelos 11, um dia ainda vou chegar nos 13. Tá? Mas, por enquanto, tem 11. 11 pontos de virada. E eu acho que um ponto de virada que para vocês talvez seja muito natural, mas vale a pena reforçar, é que a gente precisa entender política pública como imperativo civilizatório, não como mal necessário. Certo? Se a gente sair daqui desse centro e for para outros centros aqui, pode ser que você esteja enganado, o centro da economia, muito provavelmente não é a definição que é assumida de política pública, não é a de imperativo civilizatório, né? É um mal necessário, né, para aquilo que o mercado não faz melhor, ação voltada para a população pobre, essa visão é muito forte, né, e a assistência você tem que trabalhar muito com essa visão, né, contrapor a isso, ou soluções de problema de ação coletiva, que é a definição da ciência política. Mas a Constituição brasileira deixa muito claro que a todo cidadão é consagrado o direito da educação, da saúde, etc. Ou seja, a Constituição está dizendo quais são as demandas da sociedade brasileira que precisam ser entendidas. Tá? Então, entender política pública como atendimento de demanda e não para resolver problema é completamente diferente. Tá? A gente, na educação, não está querendo resolver um problema da baixo desempenho das crianças em português e matemática. A gente quer muito mais do que isso. A gente quer educação de qualidade, quer que as crianças, né, desenvolvam seus potenciais em todas as áreas. E, sobretudo, né, nas atividades, né, da tolerância, do respeito, da dignidade, enfim, da solidariedade. É para isso que a gente está, né, tem que pensar as políticas públicas de modo geral. Por favor. Tá? Outra perspectiva, né, é a avaliação, não é uma etapa de legitimação do programa. Isso a gente discute muito também nesse outro livro, né, nessa nova edição, o livro verdinho, onde a gente coloca o seguinte: olha, as políticas públicas no Brasil, elas estão ainda muito novas. O foco nosso é na implementação. Não adianta avaliar políticas públicas que têm ainda problemas básicos de recursos humanos, de recursos orçamentários, né, de pactuação de objetivos, enfim, né, fazer avaliações de resultados e impactos precipitadas só ajuda a deslegitimar a política pública. Vamos fazer os nossos esforços de avaliação, né, no sentido de garantir que as políticas expiralem, certo? Se desenvolvam. Por isso que o ciclo de políticas públicas também tem que ser repensado. Ele é uma ideia interessante, mas eu acho que a ideia mais interessante hoje é entender o seguinte: as políticas públicas espiralam para fora ou encolhem para dentro, como nós vimos em vários programas públicos, né, ao longo desses últimos 10 anos. Tá? Enfim, política pública, gente, não pode ser entendida como projeto. Tá? Esse é um outro problema em outros departamentos, mesmo numa universidade, que acha que política pública é para resolver problema, e problema você, né, resolve e bom, está resolvido. Como se fosse fácil resolver os problemas que nós já temos. Né? Política pública e programa não é
projeto, não tem escala de projeto. Um país tão complexo como o Brasil, né? Com tão pouco recurso, que envolve muita gente, que envolve muitas engrenagens que precisam andar juntas. Não adianta uma engrenagem andar muito mais rápido que as outras, espana o processo. As políticas de assistência são, né, elas dependem muito das políticas de educação, das políticas de saúde, das políticas de trabalho, né? Andando todo mundo junto. O sucesso é do governo, não é o sucesso setorial que vale para a sociedade. Né? Quando as pessoas votam, elas votam na perspectiva do todo, não da particularidade. Certo? Não é o Bolsa Família que direciona o voto para o partido A ou o partido B. É o pacote que vem junto, no qual o Bolsa é um deles. Serviços assistenciais, a segurança alimentar, né? A inclusão universitária, é isso, né, que faz a diferença na vida das pessoas, porque as coisas precisam andar. E veja, a política pública entrega não é só produto, não é só livro didático, ela produz serviços na ponta, e a gente sabe como é difícil garantir qualidade do produto, né, a garantia do serviço lá na ponta, o serviço socioassistencial, tão complexo, né? Os vários 15 ou mais serviços que a gente avançou muito na tipificação, na definição de protocolos de atendimento, para garantir que de norte a sul, de leste a oeste, na capital, no interior, no centro e na periferia, a gente pudesse prestar o mesmo nível de atendimento. E a gente sabe como isso é difícil. Né? Certo? Que bom que, né, a gente tem aqui essa contribuição desse programa como o primeiro do Nordeste nesses 47 anos, né, de contribuições. Enfim, eu vou... outro elemento muito importante, né, gente? A gente sabe que o Brasil é tão diferente que a gente não pode esperar que em pequenos municípios, aqui da Paraíba, ou São Paulo, ou de Minas, as políticas públicas, elas, tendo sido implantadas, elas vão produzir efeitos rapidamente. Né? Como aquela curvinha verde ali, ó. Né? À medida que o tempo vai passando, os efeitos vão se demonstrando. Isso se nós tivermos uma capacidade instalada de gestão e de atendimento, né, suficiente. Se a gente não tem, no caso da assistência, né, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas, nas várias localidades do país, que isso ainda é um problema, tá? Se nós não temos os equipamentos construídos de uma forma adequada, né, dispersos pelo território, não há como esperar que os serviços produzam resultados e impactos rapidamente. Tá? Nós vamos conseguir, talvez, na capital, ou nas grandes cidades, onde você consegue ter alguma estrutura, né, de atendimento e, né, formação, você tem carreiras, mas nos pequenos municípios, né, você tem essa dificuldade. A área da assistência, ela padece muito dessa lei, né, da lei da responsabilidade fiscal nos municípios, porque a lei da responsabilidade fiscal é de 99, ela é anterior a todo o avanço de institucionalização do SUAS. Então, congelou a estrutura de atendimento do serviço público com as políticas de saúde e educação, né, que os municípios implantavam até 99. Né? A gente precisaria revisitar a lei de responsabilidade fiscal de tal forma que, de fato, pudesse ter concursos públicos para efetivar, né, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas, né, além de professores para educação infantil, creche e assim por diante. Tá? Bom, eu vou avançar, aí entra numa pequenalidade, tá? Eu vou avançar da hora, pode avançar. Vamos avançar. Bom, eu acho que tem um aspecto que eu queria ressaltar para vocês, que a gente discute nos dois livros, o azul e esse verde, que tem a ver com
critérios de avaliação das políticas públicas. É uma disputa, é a disputa do tempo, é aquela disputa da balança que eu apresentei. De um lado, uma forte, vamos dizer assim, pressão de muitos agentes conservadores da eficiência dos meios, a eficiência do gasto público. Com certeza todos nós achamos que o recurso público tem que ser bem gasto, mas tem que ser considerado diferentes contextos de operação do país. Uma coisa é você ter um serviço socioassistencial aqui, em João Pessoa, no centro, outra coisa é ter na periferia, outra coisa é ter lá um município, lá na divisa com o estado do Piauí. Tá? Enfim, mas a política pública e os programas têm que ser avaliados pela relevância da política da demanda. Isso que tem a ver com os direitos. Tá? Aquele serviço existe por quê? Porque ele é relevante. Tá? Ter um serviço de atendimento, ter um profissional formado para dar atendimento às situações de violência contra uma criança é fundamental em qualquer município do estado da Paraíba ou em qualquer município do Brasil. Temos que ter pessoas que, diante de um evento que não gostaríamos que ocorresse, mas se ele ocorreu, a gente tem que ter um acolhimento adequado. Tá? Portanto, é relevante, né, a gente ter, né, programas de formação, né, serviços. É importante ter mais médicos, né, é importante ter um médico residente no município. E não deveríamos ter um programa também com mais assistente social. Um assistente social, no mínimo residente, em cada um dos municípios brasileiros. Né? Uma bolsa, não é? Uma bolsa digna, né? Certo? Para garantir que a gente tenha esse atendimento. Já que a prefeitura não consegue pagar, enfim, o governo federal, será que não conseguiria isso? Certo? Então, bom, eficácia das entregas, efetividade da ação, os impactos, programas, sustentabilidade, a gente quer que os programas permaneçam ao longo do tempo, que sejam coerentes às demais políticas. A gente não pode implementar ações, por exemplo, né, como a gente vê algumas propostas de que para tirar a população de situação de rua, você oferece ali, enfim, condições degradantes de trabalho para poder garantir que aquela pessoa tenha alguma renda, mas, enfim, não é só de renda que aquela população em situação de rua precisa, é de um pacote de serviços, porque, enfim, ela está na rua por conta de fatores que vocês sabem muito melhor do que eu, né? E que tirá-la daquela condição é muito mais do que o emprego. Então, a gente tem que ter ações coerentes, né, dentro do Estado para resolver as problemáticas. Por favor. Bem, vamos lá. E aí a gente começa a entrar aqui, já na fase final da minha apresentação, que é a questão do mais conhecimento transdisciplinar. Né? Acho que nós avançamos muito em superar a visão multidisciplinar no serviço público. Hoje a gente consegue produzir conhecimento interdisciplinar. Então, na hora de definir políticas de população em situação de rua, ou na educação, na saúde, né, a gente se vale de diferentes profissionais que debatem as questões e tentam propor soluções diferentes. A gente precisa caminhar para a transdisciplinaridade. De alguma forma, que nós não só respeitemos os outros colegas com seus saberes, mas que nós também comecemos a incorporar conhecimentos específicos das outras áreas, né, que exigiria uma formação menos calcada nas disciplinas, nas fronteiras disciplinares, e mais premiadas pelas interconexões. É nisso que a inteligência artificial pode nos ajudar, com todos os riscos, efetivamente. Por que isso? Mais um slide.
Porque, gente, como eu disse para vocês, a inteligência artificial, ela é usada nessas mídias sociais para provocar essas reações afetivas, né, no nosso cérebro. Por isso que informação ruim, né, dissipa rápido. A gente fica tão transtornado que a gente fica em estado de alerta e a gente, né, divulga para o nosso grupo sobre uma determinada perspectiva que nos parece muito crítica. A informação que a gente produz na universidade, no IBGE e outras instituições, ela tem que acionar outros mecanismos cerebrais. Tá? Leva muito mais tempo. O que a gente está vendo é que a gente está perdendo de lavada na disputa com as fake news. Né? Veja, o Donald Trump, enfim, são várias fake news por dia. Isso. Que a gente nem sabe se ele aumentou, abaixou, modificou a tarifa, enfim. Todo dia ele inventa uma coisa, inventa um grupo para ser perseguido por outro, uma universidade, ou os venezuelanos, haitianos, enfim. Todo dia é isso, né? Gerando uma mobilização afetiva em cima desse grupo que, né, precisa ser resgatado de alguma forma. Tá? Bom, por conta disso, né, a gente lida, né, pensando aqui nesses quadrantes, nós estamos hoje, gente, do ponto de vista da inteligência artificial e da informação, muito reféns das informações de discurso do ódio, do anonimato e do desconhecimento, né, da credibilidade das fontes que circulam pelo X, pelo WhatsApp, alguma coisa no Facebook também. E, por outro lado, a gente tem essas ferramentas de inteligência artificial que podem ser uma forma da gente combater, né, essa desinformação que está lá. Foi muito por conta disso, por favor, é que nós mais um. Porque, veja, mas essa inteligência artificial, ela também, gente, ela pode potencializar e dar um ar de respeitabilidade para essas informações, né, desinformações algorítmicas. Porque dependendo de como essas ferramentas de inteligência artificial são treinadas, elas podem começar a produzir resultados com vieses e preconceitos de toda sorte. Vejam, por exemplo, o que a gente tem sido chamado de viés de representação, né, possível de um assistente de inteligência artificial. Um assistente analisando políticas de primeira infância pode apresentar extensas recomendações sobre escolas e creches em áreas urbanas, mas quase nada sobre atendimento a crianças em comunidades ribeirinhas, quilombolas ou indígenas. Viés de estereótipo. Ao analisar programas de qualificação profissional, o assistente social pode sugerir cursos técnicos para homens e cursos de cuidado, enfermagem, educação infantil para mulheres. Né? Certo? Quer dizer, a gente já padece desse problema sem inteligência artificial. O senso comum, né, muitas vezes passa por isso. Olha, o viés de confirmação, o gestor público que acredita que programas de transferência de renda desestimulam o trabalho pode receber material do assistente de inteligência artificial que confirmam essa visão. Ou seja, dependendo como a inteligência artificial venha a ser usada, a gente pode ainda mais, né, firmar posições estereotipadas, preconceituosas ou mal fundamentadas. Tá? Esses slides vão ficar para vocês, depois vocês podem olhar, tá? Pode passar, por favor. Tá? Só para ver mais uma aqui, né? Depois vocês podem ler, viés de preconceito. Ao discutir políticas para a juventude, a inteligência artificial pode usar termos como capacitação e oportunidades para jovens de classe média, mais ressocialização e contenção para jovens de periferias, mesmo
o tema de educação em ambos os casos. Eu trouxe isso, né, sabe muito bem que essa é uma situação, né, dos adolescentes em situação de medidas, né, socioeducativas. Enfim, por isso, para reagir de alguma forma a isso, nós começamos a fazer um projeto que se chama Inteligência Artificial para Políticas Públicas, próximo slide, por favor, que envolve um repositório de estudos, dissertações, trabalhos, né, que partirem dessa visão, né, perspectiva civilizatória, é um acervo de políticas públicas, envolve um chat de políticas públicas, um assistente de conversa, de perguntas e respostas, tá? Uma rede de instituições, do qual, né, convido já aqui o programa a fazer parte, a Universidade Federal a fazer parte, um conjunto de cursos de qualificação e uma iniciativa de geração de conteúdos, que tem muita coisa que precisa ser mais bem documentada, né, para alimentar a inteligência artificial e evitar que ela continue reproduzindo os estereótipos, os vieses e preconceitos. Tá? Então, muito rapidamente, pode passar. Existe um chat PP que vocês podem usar. Vocês se cadastram, podem fazer perguntas e respostas, podem fazer as críticas, porque ele está sendo montado ainda. Tá? Você faz a pergunta: quais são as boas experiências municipais de geração de emprego e renda? Você dá a resposta aqui, por favor, e dá os textos que ele usou para compor a resposta. Ou seja, você pode aprofundar o conhecimento, não vai ser refém de uma resposta simplória. Tá? O acervo de aprendizado, ele tem mais ou menos 22 mil textos e está muito baseado em alguns congressos e, de fato, não tem ainda como, não conseguimos ainda chegar nos congressos da área da assistência para incorporar, né, esse sentido. Então, são passos que a gente precisa fazer diante do que viemos a ter. Tá? Vai começar hoje, tá? Vai começar hoje. A gente tem descrito os programas públicos. Uma das coisas muito importantes que a gente tem, assim, já sabia, e isso era o que motivou a eu ter né, proposto essa metodologia de mapa de processos nesse livro verdinho, era exatamente o seguinte: como descrever de forma simples a forma de operacionalização do programa, sem ter que usar modelo lógico, outras metodologias mais complexas. Então, a gente está usando isso para fazer essas descrições de programas. Como é que funciona o programa? Tá? A gente constrói esses mapas de processo, por favor. E esses mapas de processos entram nesse banco de experiências, de projetos, certo? Aqui, e que depois alimentam o nosso chat PP na hora de responder. Estamos fazendo um projeto pioneiro em Goiás, com a Fundação de Apoio de Goiás. A gente tem um projeto que, enfim, a gente pode franquear vocês e vocês pedirem recursos para a Fundação de Apoio da Paraíba, né, como já pediram isso, para esse projeto, para fazer a documentação das boas práticas, aonde que existe boas experiências interessantes serem descritas e documentadas aqui na Paraíba. Tá? Para virar acervo no chat PP, porque isso não existe ainda. A gente, no mestrado, doutorado, a gente recupera parte disso. Mas deve ter muitas outras coisas interessantes. Tá? Por favor. Existe também material audiovisual, tá, gente? Isso aqui, vocês que têm amigos na administração pública, divulguem. Tem cursos autoinstitucionais, né, de tudo o que o gestor da assistência deveria saber e muitas vezes não sabe. Tá? Em termos de normas técnicas, normativas básicas, questões chaves e indicadores. 10 áreas temáticas, vocês podem fazer essas matrículas, estão abertas aqui, ó, para vocês começarem, né, quando quiserem, tá?
Tanto isso, quanto no próximo, cursos muito importantes para os municípios hoje, na hora de definir o PPA. Como usar a informação do censo para políticas públicas, desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável. Está tudo lá disponível, tá? Facilmente. Próximo. A ideia nossa é isso, né? Que a gente consiga ter universidades, centros de pesquisa envolvidos na documentação de boas práticas, experiências inovadoras lá na ponta e também ajudando a disseminar esses conhecimentos, né, na gestão pública e, quem sabe, na sociedade. Certo? Enfim, para vocês poderem começar a ser parceiros do projeto, basta vocês entrarem na página do SEAP, em aplicativos, se cadastrarem ali, né, no chat PP. Tá? É um registro que a gente tem, ele não dá, ele precisa de uma senha, né? Essa senha a gente dá para todas as pessoas. Enfim, tem aí um balanço, né, nesses slides, a gente tem feito um balanço desse projeto, e com isso eu encerro aqui essa minha exposição, né, onde cada um desses 3 livros eu de alguma forma trato dos temas que aqui foram colocados, né? No de indicadores, as evidências, né? O grande esforço que nós fizemos no Brasil de ter um sistema público de produção de informação, né? Nesse livro verdinho, os métodos e técnicas de monitoramento e avaliação, enfim, no outro livro, né, de 2024, embora esse aqui tenha acabado de ser, né, relançado, com ampliações significativas, né, no de 24 é esse texto aqui, né, do azulzinho, onde a gente faz essa discussão de políticas públicas, valores e evidências, e tem aí um capítulo sobre inteligência artificial. Obrigado pela oportunidade.